Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Bruno, sou do Marketing e Comunicação da Vitacom e eu tenho prazer em falar para vocês hoje do Vitacom Brigadeiro, o nosso projeto que já é um sucesso. E para falar do Vitacom Brigadeiro, eu estou aqui na Belas Artes. Nós convidamos os professores aqui da Belas Artes, dois feras, dois craques, que é o Sérgio e o Leonardo, para falarem um pouquinho para a gente sobre o centro de São Paulo e a revitalização do centro de São Paulo. E como isso vai contribuir para o nosso projeto que está na Brigadeiro, bem no eixo entre a Paulista, que já é uma região totalmente valorizada, e o centro da cidade. O centro de São Paulo é uma região rica do ponto de vista arquitetônico, cultural e de patrimônio histórico. Quais os benefícios da revitalização para a arquitetura do entorno? Bom, o centro, né, ele por ser a origem, né, de toda a cidade, ele tem uma riqueza muito grande de edificações e de espaços, né, de se aproveitar e de poder usufruir. Por ter mudado um pouco as características dele ao longo do processo da história da cidade, ele acabou perdendo muitas vezes essa característica original, né, de ser um lugar agregador e das pessoas poderem ir, frequentar com tranquilidade, etc. A gente começou a perceber uma certa mudança disso, né, a partir do momento em que se fez um planejamento ali para aquela região central e tentando criar diferenças, né, onde as pessoas pudessem andar com tranquilidade, etc. Só que logo na sequência desse primeiro processo de tentativa de revitalização, né, de requalificação dos espaços ali daquela região, a gente teve o esvaziamento da região central, onde se sair, né, o grande polo que mantinha aquela área povoada e cheia, né, que eram as atividades comerciais, elas começaram a deixar de ficar grande parte ali naquela região e a gente começou a ver esse espécie de esvaziamento, né. E o que eu tenho percebido é que com essa mudança agora, né, de estratégia, da gente tentar trazer de novo as pessoas para morarem ali naquela região central, né, e fazer com que a gente tenha, a partir do processo de ter moradia, né, de pessoas frequentando com mais, em tempos mais diversos e horários e realmente preenchendo aquela área, fazendo com que haja mais benefício para todo mundo. E aí, acoplado a tudo isso, a gente também tem ideias e incentivos para que se redesenhe o espaço urbano, trazendo qualidade para essas áreas. Porque hoje em dia as pessoas têm medo de andar muitas vezes naquele lugar, por quê? Porque ele às vezes é mal iluminado, ele não tem... Eu brinco muito com os alunos na aula, eu falo, gente, qual que é o lugar que a gente tem menos árvore, né, na cidade, na região de São Paulo? Aí você vai, é o centro, e aí eu mostro até fotinho para mostrar para eles, né, o quanto é isso. Durante muito tempo o paisagismo ficou apartado dessa situação, né? O urbanismo é uma coisa e o paisagismo é outra, né? Como se eles fossem brigar e como se a natureza fosse perversa e destruir tudo. Muito pelo contrário, a gente precisa trazer essas coisas para elas andarem juntas e a gente redesenhar esse espaço e trazer essa nova qualidade agregando essas situações. Eu acho que esses projetos de requalificação dos espaços, se eles souberem usar isso adequadamente, a gente tem um ganho muito maior, porque aí você vai ter gente morando ali com esses incentivos e usando e usufruindo dos espaços de maneira adequada. E é engraçado, né, porque a gente vê grandes metrópoles, né, enfim, no mundo que são super, enfim, assim, grandes como São Paulo e que o centro é o coração, de fato, das cidades, né. É triste a gente ver que São Paulo ainda não tem essa população e toda essa vida, né, de circulação dentro daquele espaço. O Vitacom Brigadeiro, acho que ele traz consigo esse potencial, né, de transformação da cidade juntamente com esse plano de revitalização do centro de São Paulo. Vocês acreditam que a sede do governo, a vinda da sede do governo para dentro desse projeto, né, vindo para o centro da cidade, vai obviamente trair um maior fluxo de pessoas, né, para a região? Vocês veem quais benefícios, além da circulação de pessoas dentro da região? O que mais a gente pode esperar? Eu vejo com bastante bons olhos esse retorno, né? Porque acho que também movimenta a própria economia do centro de São Paulo. Na verdade, a sede administrativa, tanto, né, a municipal quanto do governo do estado, durante um tempo, né, teve essa ida para outros lugares, né, atualmente no Morumbi, do governo de São Paulo, mas acho que
esse retorno para o centro, eu acho que reforça um papel simbólico importante do centro e, ao mesmo tempo, essa quantidade enorme de pessoas que são funcionários relacionados com todos esses serviços, acho que tem um poder de movimentar muito as ruas do centro e também movimentar a economia, inclusive trazer mais pessoas para morar no centro, o que eu vejo com bastante bons olhos. É legal que a gente tem aumento da demanda também, né? Por procura de Sem dúvida. imóveis e apartamentos até compactos que, na verdade, trazem essa questão de mobilidade que os próprios Vitacons trazem e que o nosso Vitacom Brigadeiro também está trazendo. Se fala muito em revitalização do centro de cidade já há muito tempo, né? E a gente fica com aquela promessa de que vai revitalizar, agora vai mudar. Vocês acham que agora a gente tem consistência nesse plano? Vocês acham que isso vai para frente? Eu acho que sim, porque a gente já está percebendo algumas áreas da cidade que têm se transformado e que eu acho que puxando um gancho para uma coisa que acho que a gente vai resvalar já, que o plano diretor vem tentado trazer uma mudança nesse olhar de como se construir a cidade, né? De como a gente pode rever essa cidade. E aí eu vou usar um exemplo, né, de uma região que eu acho que ela também não fica muito longe dali, que eu acho que ela se transformou, se redesenhou, se ressignificou, que é a região ali da Frei Caneca, né? Os empreendimentos, né, eles acabaram desenhando um pouco a forma como você usa aquele espaço da cidade, né? A gente tem um problema em São Paulo de uma maneira geral, o problema nas calçadas, que elas não são adequadas, cheias de, né, muitas vezes cheias de buracos, cheias de problemas, com uma briga de quem que tem que fazer o comando, né, consertar aquele espaço, só que como a gente viabiliza e ao mesmo tempo meio torna isso quase que necessário para poder acontecer. E eu acho que o plano diretor e a maneira como ele foi trazendo foi quase que um estímulo para que os novos empreendimentos, as novas ocupações fizessem essa transformação e esse redesenho da cidade. Tem outras questões que eu acho que ele estimula muito e que eu acho que a gente não deveria perder de forma alguma, né, que é essas gentilezas urbanas, né, da gente não ter as grades que né, que a gente durante muito tempo acabavam cercando, de fazendo com que as pessoas se sentissem afastadas daquele lugar, ou grandes muros, né, que aí é uma situação mais difícil ainda, porque aí como é que você se sente dentro de, né, andando entre muros, de como é que você pertence àquele espaço, como é que você está aproveitando. A ideia da fruição pública, né, de você poder cortar, de ter a fachada ativa, né, com o comércio, que também vai ativando um pouco essas áreas, eu acho que tudo isso acabou potencializando as possibilidades de fato isso ser implantado. Acho que nesse sentido, né, que o Sérgio está comentando, tem dentro desse escopo dessa remodelagem da legislação urbanística aqui em São Paulo, novos incentivos que se busca dar aos processos de fruição pública, e isso me parece bastante interessante, de criar o que no exterior se chama de POPs, né, que são espaços privados, mas com possibilidades de usos mais coletivos, mais compartilhados, e isso ainda está num processo de desenho pela prefeitura da legislação, mas há um aceno de ampliar benefícios para que empreendimentos privados eles possam ter isso. Então acho que isso vai gerando áreas mais generosas também no centro de São Paulo, assim como, por exemplo, os exemplos pioneiros que a gente tem lá em Nova York, né, que tinham os Pocket Parks. A ideia é trazer um bocado isso, e eu acho que a legislação está se desenhando nesse sentido, o que pode trazer espaços muito mais generosos para a cidade. Então eu vejo com bastante bons olhos, e eu acho que isso pode ter um poder de ainda aumentar, né, essas transformações e tornar o centro uma área mais acolhedora ainda para as pessoas usarem no dia a dia. Eu acho que isso é bem legal. Que legal vocês falarem sobre isso, porque o Vitacom Brigadeiro, como a gente estava conversando, né, acho que a gente pode até colocar aqui na imagem a foto aqui das passarelas, né? Nós temos as passarelas de intersecção entre as torres, e essas passarelas elas justamente permitem, na verdade, que as pessoas elas se conectem e elas passem de um ambiente para o outro, enfim, de áreas comuns para outras áreas comuns. Obviamente, a gente está falando de um ambiente interno, mas eu acho que isso já retrata muito do que vocês estão falando, né? De ter conectividade, compartilhamento. Esse reforço de espaços coletivos, né? Seja no âmbito privado, mas também para o desenho da cidade, mas acho que é muito interessante, né? Ter espaços que empreendimento, né? que incentive essa articulação de espaços coletivos. Acho que é uma coisa muito bem-vinda. Né? Vocês falaram de fachada ativa, né? A gente tem no nosso produto fachada ativa. E eu acho que isso traz também vida para a região, né? Traz vida ali pro empreendimento e conforto, né? Até pro morador, né? Como a Jane Jacobs, né? Aquela jornalista, também estudiosa de urbanismo, fala, né? São os olhos da rua. Então você ter atividades acontecendo na rua em diferentes horários, atividades comerciais, eu acho que isso é muito acolhedor e traz ruas muito mais seguras também para as pessoas. E é um aceno que vem ali
do início dos anos 2000 começa esse incentivo, e eu acho que cada vez mais está se consolidando, e o plano diretor atual, ele dá continuidade a esse processo, e isso é muito importante, ter essa continuidade, é muito legal. Vocês acham que esse eixo, ele de fato ele vai ter uma valorização assim grande dentro dos próximos anos? Vocês acham que essas iniciativas do governo, juntamente com a grandiosidade desse projeto, vão transformar ali a região ainda para melhor, né? Porque já é uma região muito, muito convidativa, né? Por tudo que ela oferece. Olha, eu posso trazer um pouco até um testemunho, porque eu morei durante 8 anos na região, muito próximo desse empreendimento, depois por razões diversas, né? Saí dali, mas com peso no coração, porque é um lugar muito legal. E acho que em alguma medida, né, eu fiz parte desse movimento de pessoas que voltavam a morar no centro e usavam toda essa vida super pulsante, né, que existe ali, a cena gastronômica, cultural, né, teatros próximos, o Teatro Oficina, o Teatro Renault, mas restaurantes interessantes, né, a Lanchonete Estadão, por exemplo, uma série de restaurantes legais, sempre isso trouxe, acho que um movimento muito interessante. E é um lugar que ele está num crescendo, né, esse tempo que eu vivi lá, vi novos empreendimentos surgindo, mais gente vindo morar ali, e acho que contribuindo para tornar esse espaço mais rico, ter uma diversidade de pessoas, uma diversidade cultural naquele lugar, e eu vejo como um movimento contínuo. Isso tem acontecido, tenho testemunhado, né, testemunhei lá por quase uma década, mas é uma coisa que tem tido continuidade, particularmente nesse vetor que vem ali da Brigadeiro Luiz Antônio, né, que tem essa continuidade e é uma acessibilidade muito fácil para a Avenida Paulista, isso por transporte coletivo, né, tem ônibus que vão muito rapidamente ali, também é muito próximo de linhas de metrô, então sempre muito bem servido, e mesmo eventualmente quando precisar usar carro, praticamente aquela região é um grande cruzamento de São Paulo, ali, né, você tem o eixo do corredor norte-sul e da ligação leste-oeste que estão ali a literalmente pouquíssimos minutos, então todos esses elementos, né, possibilitam uma mobilidade muito fácil e que é muito legal naquela região. Você pegou num ponto bastante importante pra gente. A gente preza muito por mobilidade, né? Enfim, os nossos projetos, eles nascem com esse conceito. A gente tem hoje, por exemplo, nesse projeto, o bike sharing, a gente tem ali, são bicicletas compartilhadas para as pessoas poderem, enfim, ir até os locais de bicicleta. Então a gente está incentivando ali uma mobilidade limpa, né? Acho que tem muito nesse sentido. A gente tem abordado isso de uma maneira muito diferenciada dentro do curso, e eu acho que nisso vocês pegam muito bem isso também, né? Para a gente ter para que os espaços possam ser bem usados, para que a gente possa ter dinamismo na cidade, para que a gente possa ter, né, a possibilidade de usufruir de tudo que ela vem a oferecer, a mobilidade é essencial. Então, quando a gente promove alternativas de mobilidade, onde as pessoas podem se locomover, onde a gente estimula que elas tenham a possibilidade de compartilhar ou de ter a sua própria bicicleta para poder ir nos lugares, e isso atrelado, obviamente, a Vitacom não vai conseguir resolver o problema de implementar, né, a ciclovia, os eixos estruturais de circulação na cidade, mas você estimula que haja uma resposta de quem tem que fazer isso para promover esse tipo de situação. E eu acho que a grande transformação, né, no caso dessa cidade, ela só vai ocorrer se a gente tiver quem provoque elas. Eu acho que nesse sentido é muito assertivo o processo de vocês colocarem e estimularem que isso esteja acontecendo dentro dos empreendimentos, e que isso seja também um ponto de negociação e de atração para quem está indo morar nos empreendimentos. E eu falo um pouco isso também porque eu também, né, fui cliente Vitacom, e uma das coisas que quando eu resolvi comprar, a mobilidade foi uma coisa que me chamou a atenção ali também. A gente tem uma particularidade e uma área comum que a gente estava até conversando antes, que é o nosso Drone Space. Né? Como vocês veem um espaço desse inovador, diferente, enfim, uma pista para drones, como vocês enxergam isso? Eu acho isso bem interessante, porque são novas habilidades, são novos comportamentos que estão surgindo, e que eu acho que a arquitetura, os empreendimentos, a cidade precisa aprender a como se correlacionar com isso. A gente está se antecipando, acho que é uma tendência, né? Quando você fala em drone, você sabe que, na verdade, existe um movimento de que as coisas vão chegar ali pelo céu de um drone em algum momento, né? Acho que é justamente essa movimentação, né? Daqui 4, 5 anos, quando esse empreendimento já estiver todo consolidado, pronto, a gente vai ver que, na verdade, ele vai estar super atual, né? Ele, na verdade, conversa justamente com a pessoa do futuro. Então, acho que é muito nesse sentido. A gente está falando de áreas comuns, né?
né? Eu falei, trouxe aqui esse assunto. A gente tem, por exemplo, uma academia que é muito grande. É a maior academia para um empreendimento residencial. Esse movimento de áreas comuns que são maiores, né? Antigamente a gente tinha espaços mais compactos e a gente percebe que no Vitacom Brigadeiro a gente tem espaços bem maiores, espaços muito mais convidativos, espaços que recebem as pessoas de forma confortável. O que vocês enxergam disso? É um movimento, de fato, urbanístico, você ter áreas comuns maiores para empreendimentos residenciais? Parece extremamente necessário, né? Isso, e acho que há uma demanda por esses espaços de socialização, talvez até, né, a questão da pandemia mesmo, né? Ao mesmo tempo que teve essa introspecção, né, que obrigou as pessoas a se privarem desse convívio coletivo, ela trouxe um anseio por ter esses espaços compartilhados, ver outras pessoas, e acho que a Vitacom está indo nessa tendência de criar espaços coletivos mais generosos, e eu acho que é uma iniciativa bastante interessante, é uma tendência de fato, e acho que os futuros moradores vão usufruir bastante desses espaços. Morei em apartamentos que tinham academia, mas muitas vezes eu não me sentia incentivado a utilizar, faço academia, né, e muitas vezes você tem uma estrutura muito tímida de academia no prédio, você acaba não tendo uma diversidade de equipamentos que você consiga fazer, ou eles acabam se tornando muito disputados entre os próprios moradores e você acaba tendo que fazer academia fora, né? Com você tendo uma diversidade maior de equipamentos, uma quantidade maior, eu acho que aumenta muito a possibilidade de você fazer por conta própria, ou chamar seu personal, mas você conseguir fazer dentro do prédio, não ter que recorrer a uma academia fora do prédio para fazer isso. Então eu acho que é bastante interessante. Que bom, assim, obviamente a gente quer sempre agregar muito valor para os nossos projetos, né? E eu acredito que espaços como esses, eles valorizam ainda mais aquela pessoa que está pensando em investir, está pensando em comprar um imóvel, algo que tem que se pensar na hora da compra de um imóvel, né? A gente está falando também de projetos de paisagismo, né, que podem contribuir com a revitalização, enfim, da região. Fale um pouquinho pra gente sobre paisagismo, e a gente também tem um paisagismo muito exuberante, né, no nosso projeto. A gente mostrou para vocês que entre as passarelas de intersecção dos prédios, a gente tem um paisagismo muito, muito rico. Mas contem pra gente como vocês enxergam o paisagismo como contribuição para a melhoria da cidade. Eu vou brincar com você, porque você tá falando, aí você tá jogando, eu pergunto pra quem gosta de jogar, né? Porque os dois gostamos de paisagismo, é uma área que, né, que a gente se identificou muito profissionalmente. Atuamos profissionalmente também, fazendo projetos paisagísticos. Eu acho assim, tipo, teve uma vez um cliente meu que ele virou para mim e falou: Sérgio, o que vende o projeto é a decoração e o paisagismo. Se a gente óbvio que a arquitetura estava envolvida, mas ele falou, se a gente erra nesses dois itens, a gente, né, encalha o empreendimento, ele nunca mais vai sair. E aí eu falei lá no comecinho, né, dessa história da natureza, etc. E aí eu acho que a gente está num ponto muito crucial dessa jornada e dessa história, e nisso eu acho que vocês são muito assertivos, que é, se a gente não fizer nada para mudar a relação que a gente tem com a natureza, a gente vai morrer. Tipo, né, só isso, né? Então, ou a gente muda, ou a gente muda. Então, ou, né, dentro desse contexto, se a gente não fizer nada, se a gente não mudar e redesenhar a cidade, incluindo a natureza e fazendo com que ela faça parte do nosso dia a dia, do nosso contexto, da nossa realidade, a gente vai ter muitos e cada vez mais problemas, né? Talvez a gente vai ter muito mais escassez de água, a gente vai ter muito mais problema, né, de temperaturas muito quentes, muito frias, a gente está vivendo isso. Tipo, eu tava brincando com os alunos, gente, então a gente está quase nos últimos dias do inverno, era aquele calor enorme, né, que a gente estava vivendo. O projeto traz uma contribuição para o centro de São Paulo ao trazer mais áreas ajardinadas para lá, que é uma área que historicamente tem uma carência, e a gente tem algumas coisas sinalizando num sentido contrário, melhorando, né, como o Parque Augusta, a possibilidade de fazer um parque no Minhocão, tem espaços livres, né, interessantes na área central, belíssimos, né, Praça da República, por exemplo, mas eu acho que há uma necessidade sim de também nas áreas privadas, né, você enriquecer essa arborização, processo de ajardinamento, até com contribuições para microclima. Muito bom. Bom, queria agradecer você, Sérgio, Leonardo, obrigado pela participação. A gente está muito feliz com tudo que a gente conversou aqui, com o projeto que a gente está desenvolvendo, que vai contribuir de fato com essa transformação da região da Bela Vista e do Brigadeiro, e agradecemos vocês pela parceria também, por vocês estarem formando tantas pessoas aí qualificadas e enfim, com toda essa essência que vocês trouxeram aqui pra gente. Obrigado, tá bom? Foi um prazer. Obrigado. Bom, pessoal, a gente chega ao fim de mais uma Masterclass.
Eu tenho certeza que todos aqui aprenderam bastante e têm novas informações sobre o projeto. Obrigado, professor Leonardo, obrigado, professor Sérgio, e obrigado, Belas Artes, né? Eu sou um ex-aluno da Belas Artes, estou muito feliz em estar aqui hoje e fazer parte dessa parceria. Tenho certeza que essa foi a primeira de muitas outras conversas que nós teremos dentro do Masterclass e dentro de outros assuntos também que teremos relevantes aqui para a Vitacom e para Belas Artes.